Por mais que essa angústia seja uma realidade, eles não estão transitando sozinhos. É por isso que eles são capazes de dizer: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que eu não ando sozinho, não canto sozinho, não oro sozinho, não choro sozinho. Tu estás comigo. São capazes de dizer: Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro, bem presente na hora da angústia. São capazes de dizer: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que não me deixa estar aqui no meio dos ventos sozinho. Eu não estou sozinho. O livro dos Salmos faz questão de nos convidar a caminharmos com essa convicção de que nem você nem eu estamos nesta terra sozinhos. Talvez alguma situação que você passe, ela coloque você em algum momento ou em algum dia se sentindo desamparado, esquecido, abandonado e sozinho. Mas a qualquer momento Deus aparece na história para mostrar a você que Ele jamais lhe deixaria e lhe deixará sozinho. E olhar para os Salmos é perceber isso. E é por isso que o livro dos Salmos, ele se divide, e eu poderia dizer isso, em duas partes importantes. Aqueles salmos que são salmos muito pessoais e aqueles salmos que vão além daquilo que se torna muito comum aos outros salmistas que ouvem, leem ou cantam o salmo dos seus colegas. Porque há salmos muito pessoais. Tem gente dizendo assim: eu tenho um Deus que é o meu Deus. É muito pessoal. Mas você percebe, por exemplo, a partir do Salmo 100, que o livro dos Salmos apresenta salmos que nos levam a olhar a pessoa de Deus de uma forma diferente. Por quê? Porque o Deus pessoal não deixa de ser o Deus grande por ser pessoal. Tem muita gente que acaba confundindo isso. Deus é Pai, Deus é amigo, Deus está conosco. Mas muita gente entende que essa relação de Deus tão próxima da gente, às vezes gera a ideia de que algumas coisas Deus não está envolvido nelas. E o Salmo, o livro dos Salmos, a partir principalmente do Salmo 100, e por que não dizer no Salmo 136, ele nos convida a olharmos para esse Deus como um Deus que está acima de tudo, que está em lugar alto, que domina sobre tudo, que governa sobre tudo. E esse é um grito congregacional. É por isso que esse Salmo 136 não nos apresenta particularmente em nenhuma das versões bíblicas que nós temos quem é o autor dele. Por quê? O autor decidiu apenas plantar uma semente de resgate. Resgate de quê? Da visão desse Deus, que vem sendo apresentado nos Salmos como um Deus pessoal, o Deus que eu amo, o Deus que me ajuda, o Deus que me socorre, o Deus que espera. Ele deixa aqui apresentar esse Deus pessoal para resgatar essa visão desse Deus soberano. Sim, ele faz questão de apresentar esse Deus na sua grandeza, na sua autoridade, no seu poder. E quando ele vai falar desse Deus para a gente, é tão interessante observarmos isso, que ele divide nesse Salmo 136 a apresentação de Deus de três formas. E é interessante que ele coloca os seus tópicos e os seus subtópicos, e na medida que qualquer um lê o Salmo 136, logo você percebe. Por exemplo, você toma o Salmo 136, do verso 1 ao verso 10, ele apresenta a Deus como Criador, e aí vem os subtópicos. O Deus Criador é o Deus que ama e ama para sempre, é bom e é bom para sempre. Ele faz questão, por exemplo, de apresentar do verso 11 até o verso 23, Deus como aquele que é o libertador. Sim,
ele apresenta e vem os subtópicos: aquele que libertou, aquele que tirou, aquele que arrancou Israel das mãos do faraó do Egito, que cuidou, que guardou, que ajudou. Sim, mas ele vai também entre os versos 24 e 26, apresentar Deus como um Deus provedor. E ele vai colocar os subtópicos: ele é provedor porque faz isso, isso e isso. E é sobre isso que eu queria que você atentasse esta noite. Por quê? Porque você veio a este lugar e vai voltar para casa com a visão que Deus quer que você tenha de quem Ele é. E eu vim lhe dizer que o Deus que você conhece é o mesmo que o salmista conhecia. O Deus que você adora é o mesmo Deus que o salmista adorava. Porém, ele sabe que ele está falando aqui em um tempo, com uma congregação que precisa resgatar essa visão do Deus que ele está dizendo, que é criador, que é libertador, que é provedor. Sim, ele precisa e entende que a congregação precisa resgatar isso. Por que ele quer fazer esse resgate? Talvez porque ele um dia acessou o seu celular, deu uma olhada para um desses canais do YouTube e deve ter assistido a alguns podcasts e começou a perceber que na época dele, assim como hoje, Deus está sendo colocado em debate, como se Deus, que a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, que tem a terra debaixo dos seus pés, que mede os céus a palmos, que toma as águas do mar como uma concha na sua mão, que chama as estrelas pelo seu nome, ele coubesse no diálogo e no debate de gente que não consegue nem tomar um banho direito. Ora, esses dias eu gastei um tempo da minha vida e eu confesso, tenho muito respeito por grandes cientistas, mas eu ouvi falar tanto de um livro chamado Deus, um Delírio. E eu, quando eu comecei a ler o livro, eu decidi parar apenas pelo fato de que eu disse: meu Deus, um homem como esse precisa ter muita fé para crer no que ele acredita, para tentar desconstruir aquele que antes de tudo já era. E que em Isaías, no capítulo 43, verso 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu fiquei pensando comigo: esse homem tem que ter muita fé para descrer, porque eu particularmente não preciso de toda essa informação para olhar para o alto, para olhar para a natureza, para olhar para outras pessoas e vê-las com a sua inteligência, com o seu intelecto, com a sua habilidade, com sua capacidade de acolher, de amar, de abraçar, de ajudar. Não dá para olhar para tudo isso e não reconhecer de forma tão simples que nós estamos nesta terra assistidos por um Deus grande. Que o salmista no Salmo 24, por exemplo, diz que a terra pertence a ele, e ele faz questão de dizer: eu quero anunciar que este Deus é um Deus que é digno de ter as portas abertas, e não é só do céu, é do coração da igreja, porque ele é apresentado como o Rei da Glória. Sim, eu estou falando de um Deus capaz de mover coisas de forma extraordinária e surpreender qualquer coração, porque a Bíblia diz que ele chama a existência até aquilo que não existe. Eu fico pensando: será que um Deus tão alto, tão elevado, ele vai caber dentro dos meus diálogos, das minhas dúvidas, das minhas crises, das minhas questões? Não, ele olha para mim e diz: eu prefiro entrar nelas para resolver, mas não cabe um Deus tão grande dentro desse diálogo. Onde é que ele cabe? Ele cabe na mente que consegue olhar para ele como salmista do Salmo 136 e consegue dizer: eu lhe vejo como o Senhor é. O Senhor é grande, o Senhor liberta, o Senhor perdoa, o Senhor salva, o Senhor resgata, restitui, restaura aqueles que estão aqui e reconhecem
que foi apresentado por Jó no capítulo 19, verso 25 do seu livro, como aquele que vive e que se levanta. Sim, o Deus que é grande, se você reconhece a grandeza dele, o poder dele, e por mais inteligente que você seja, você consegue olhar e dizer: a minha inteligência não me levará nunca a penetrar a profundidade da grandeza dele, porque Paulo diz na doxologia em Romanos que ele é tão grande e tão profundo que a mente do homem não consegue penetrar. Só o próprio Espírito dele é que nos dá discernimento da grandeza dele, do poder dele, da autoridade dele. Olha, quando o salmista vai apresentando esse Deus aqui, ele vai dizer algumas coisas que me chamaram a atenção. Não vou falar sobre elas hoje, porque o meu foco está em um outro ponto do salmo. Mas olhe para o salmo que você está aí com a Bíblia aberta e veja o que ele diz no salmo de número 136, no verso de número 2. Olha o que ele diz: dê graças ao Deus dos deuses. Ele está dizendo: olha, adore, celebre, engrandeça. Sim, vocês que perderam a visão da grandeza e do poder dele pelas circunstâncias da vida, eu quero convidá-los a reconhecerem novamente que ele é tão grande que não há Deus que se compare a ele. Ele está apresentando Deus como um Deus incomparável. Mas perceba o que ele diz, por exemplo, no verso de número 4. Verso 4 ele diz: ao único, observe que ele faz questão de gritar para que a gente ouça, ao único, não há outro que se compare, que chegue aos pés. Era para você dar glória a Deus, mas tudo bem, eu vou dizer de novo, hein? Não há outro que se compare, que faça, que realize, que entre, que chegue, que mostre, que possa transformar realidades como ele. Ele diz: ao único que faz grandes maravilhas. Olha o que ele está dizendo: esse é um Deus não de coisinhas minúsculas e pequenas, ainda que ele ama coisas pequenas, ele não é um Deus que faz coisas pequenas apenas. Ele diz: ele é um Deus de grandes maravilhas. Para alguém, abrir o mar vermelho é coisa simples. Para mim, que tenho fé, é coisa maravilhosa. Abrir o Jordão, para alguém, é coisa simples. Para mim, que tenho fé, é coisa maravilhosa. Para alguém, ressuscitar morto é coisa simples. Para mim, que tenho fé, é coisa muito alta, porque o Deus que é apresentado por ele é um Deus de grandes maravilhas. Ele está dizendo: eu estou dando motivos, razões para vocês não ficarem no culto calados, para vocês não ficarem em silêncio. Eu estou dizendo a vocês que o Deus de vocês é um Deus de grandes maravilhas. Eu sei que na visão de alguém a causa parece impossível, mas eu vim te dizer que o teu Deus é um Deus de grandes maravilhas. Na visão de alguém, a realidade da família parece impossível de ser revertida, mas eu vim te anunciar que o Deus que você está adorando aqui é um Deus de grandes maravilhas. Se você crê nisso, levante a sua mão que eu vou profetizar. Ele vai fazer ainda neste final de ano. Isso é para quem crê e quem pode abrir a boca para adorar. Ele vai fazer neste final de ano grandes maravilhas na vida de quem crê. Se você acredita, abra a boca, porque eu vou profetizar. Ele vai abrir grandes portas nesse final de ano. Ele vai mover coisas que parecem impossíveis de serem movidas. Ele vai resolver situações que aos olhos humanos parecem impossíveis. Prepara o teu coração, abra a boca para dar glória e se alegre. Está chegando a hora que o Deus grande vai fazer grandes maravilhas. Você pode me ajudar a pregar? Se você não se sentir desconfortável com o que eu vou lhe pedir, faça o que eu estou lhe pedindo agora. Só se você não se sentir desconfortável com isso, coloque a mão no ombro de alguém do seu lado ou à sua frente e diga para ela: Deus vai fazer grandes maravilhas na tua história. Diga para ela, profetiza para ela, profetiza para ela, diga para
uma vida com Ele? Sim, a Bíblia dá testemunho no livro do Êxodo, capítulo 3, no capítulo 24, no capítulo 33. E nesses encontros que Moisés teve, Deus o deixou assustado. Por quê? Porque o primeiro encontro foi dentro de uma sarça. O segundo foi na brecha de uma rocha. O terceiro encontro, Moisés estava numa ligação com Deus e disse a Deus: eu quero ver a tua glória. Por que Moisés estava dizendo a Deus: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face? Porque Moisés não estava querendo contemplar o que nós sentimos enquanto adoramos a Deus. Não, Moisés queria ver a glória plena, total, a revelação total de Deus. Deus disse: Moisés, eu não sou esse Deus que você conseguiu alcançar a profundidade dele só porque está andando comigo. Não, Moisés, eu sou muito mais alto do que isso, e se o homem me ver, ele vai morrer. Agora eu vou fazer você ter experiências como você quer, porque eu já lhe dei uma experiência. Lembra quando eu apareci na sarça? A sarça queimava e não se consumia. Lembra disso, Moisés? É claro que eu lembro. Aquele dia foi o dia que o Senhor me chamou para fazer uma grande obra. Pois bem, Moisés, então eu vou ampliar a visão. Mas lembre-se quem eu sou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Moisés, ele disse a Deus assim: Deus, me diz uma coisa, o Senhor está me separando para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra, para ser um instrumento, um agente de libertação para aqueles que precisam, e eu vou fazer uma obra lá, mas eu preciso saber como é que eu te apresento. Deus disse: é simples, Moisés, quando chegar lá, diga que o eu sou me enviou, mas não pare aí. Se eles quiserem saber mais de mim, diga apenas assim para eles: Yahweh Asher Yahweh. Ele diz: Yahweh Asher Yahweh. Diga para eles que eu sou o que sou. Eu estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sou um Deus que estou trabalhando agora, mas me movo por extensão. Você quer entender isso? Eu sou Deus de Abraão, mas me estendi em Abraão para Isaac. Sou Deus de Isaac, mas me estendi em Isaac para Jacó. Sou Deus de Jacó, mas me estendi em Jacó para José e para Judá. E vou dizer uma coisa mais: ele se estendeu tanto que chegou até nós, porque de Judá veio o leão da tribo de Judá, que é o salvador da minha vida e da sua vida. Ele é um Deus que se revela pela extensão. Ele estava dizendo: Moisés, diga para eles que eu serei o que eles precisarem que eu seja. Em outras palavras, eles precisam de um libertador, eu liberto. Se eles precisam de amigo, eu sou amigo. Se precisam de pai, eu sou pai. Se precisam de companhia, eu sou a melhor das companhias. Se precisam de alguém que abra as portas, eu tenho a chave. Se precisam de uma revelação gloriosa da minha parte, eu desço, porque eu sou o Senhor que me revelo por extensão. Eu não estou parado, nem estático, nem preso, nem monopolizado por ninguém, ao ponto de estar engessado e não poder me mover. Quem não pode se mover é o Cristo que está lá do Rio de Janeiro. Mas este Deus que você adora aqui, ele se move. É claro que quando nós falamos de um Deus que se move, eu estou falando de um Deus que é Espírito. Sim, João 4,24 diz que ele é Espírito. Eu sei, mas a Bíblia usa uma linguagem ou duas linguagens para que a gente possa assimilar a ação de Deus na história. Uma dessas linguagens nós chamamos de antropomorfismo, a outra antropopatia, quando Deus está simplesmente se manifestando e nós pensamos nessa antropopatia, nós estamos falando dos sentimentos de Deus. Mas esse antropomorfismo é o que nos faz ler a Bíblia e perceber, por exemplo, a Bíblia dizendo que Deus tem mão, que Deus tem pés. É claro que Deus é Espírito, mas ele estava dizendo: eu quero que os homens saibam que lá embaixo eles não mandam em nada. Quem manda sou eu. E vou dizer a eles que eu tenho mão, porque na hora que eu quiser intervir e trabalhar, eu coloco a minha mão e resolvo o que tem que resolver. Vou dizer aos homens que eu tenho os pés, porque quando eles pensarem que eles estão muito orgulhosos, avançadinhos no conhecimento que têm, ao ponto de acharem que podem fazer o que quiser e zombar do meu nome, eu vou colocar só os meus pés. E eu penso que
foi isso que aconteceu em Atos 16, porque quando Paulo e Silas estavam cantando, não havia possibilidade humana de correntes quebrarem, de portas se abrirem, mas a Bíblia diz que houve um terremoto. É claro, não foram um choque de placas tectônicas, eram os pés de Deus na terra, assim, ó, mexendo. Se você não é glória, não tem problema, você vai dizer de novo. Eram os pés de Deus assim, soltando uma pequena balançada na terra e dizendo: ninguém segura quem tem promessa nesta terra. Eu estou trabalhando pelos meus filhos. Por que eu estou dizendo isso aqui? É para você hoje sair daqui glorificando esse Deus e não deixar mais ninguém diminuindo na sua cabeça. Porque quando alguém quiser dizer a você por que Deus não fez, você vai dizer: Ele é grande e faz o que quer. Agora que eu já orei e Ele já me respondeu, eu sei que Ele já me respondeu. Quem está entendendo? Porque eu falo sobre isso? Porque o salmista diz que Deus é um Deus que ama, é um Deus bondoso, é um Deus de grandes maravilhas. Mas Ele não para aí. Nos últimos 3 versículos, Ele diz para mim e para você assim, e eu quero que você receba com as mãos levantadas o que eu vou ler aqui agora, porque Ele diz 3 coisas sobre este Deus e eu já me preparo para nós concluirmos. Olha o que Ele diz sobre esse Deus. Eu vou ler o verso de número 23, só a primeira parte. Ele diz assim: aquele que se lembrou de nós. Eu vou dizer de novo, hein? Olha como Ele diz quem é esse Deus de forma tão gloriosa, de forma tão extraordinária. Ele está dizendo assim: aquele que se lembrou, levante a mão para receber. Aquele que se lembrou de nós. Vou citar mais uma vez: aquele que se lembrou de nós. Porque Ele diz em Isaías, no capítulo 49, verso 15, que ainda que uma mãe esquecesse do filho que ainda ama, Ele jamais esqueceria de mim, jamais esqueceria de você. O que é que eu estou querendo lhe afirmar? É que o Deus que é apresentado nesse salmo é um Deus que tem uma memória extraordinária. Pastor, o salmista usa a expressão lembrou-se. Deus esquece? Claro que não. Agora, Ele tem direito sobre o tempo. E Ele marca o tempo em que Ele vai se lembrar de alguma coisa para fazer algo que Ele prometeu. Sim, Ele lembrou-se de Noé, lembrou-se de Ana. E Ele não perde a minha imagem e nem tampouco o meu nome da memória dele. Até porque eu fico lá todo dia lembrando a Ele por meio da minha oração que eu estou aqui esperando dele. Então Ele olha para mim e diz: não tem como te esquecer, Jesus. Todo dia você está orando e você está aqui, ó, na minha mente. Eu estou falando isso para você se alegrar, porque você às vezes tem a ideia de que está pelos cantos, jogado, esquecido, como se não tivesse pai. Para com isso. Teu pai se lembra todo dia de você. Ele não te perdeu de vista e você jamais saiu da memória dele. Uma segunda coisa que o salmista diz aqui, olhe para o verso de número 24, por favor. Ele diz assim: este Deus é o Deus que nos livrou de nossos adversários. Pare aí. Ele está dizendo que esse Deus que tem uma memória eterna, Ele é um Deus que livra. Preste atenção. Ele está anunciando para mim e para você o Deus que livra. O Deus que livra. Livra de quê? A Bíblia diz que Ele livra das cargas, diz que Ele livra das enfermidades, diz que Ele livra das dores, das agonias. Eu lembro que eu estava domingo passado falando em uma grande festividade, tinha muita gente ali. E eu comecei a convidar a igreja a tomar consciência do Deus que ela serve. E estava anunciando que Ele é grande, 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 grande. E Ele simplesmente, que livra, decidiu no meio daquele culto fazer um movimento diferente. Veio uma graça tão grande sobre a igreja. Eu estava ali e entendi, isso não tem a ver com a gente que prega, é porque a gente está falando dele. E quando eu falo dele, é impossível que um coração que tenha o Espírito Santo na vida não sinta que ele está presente. Eu sei que às vezes a gente olha para a embalagem, o envelope do vaso que chega, mas às vezes a gente tem que tirar os olhos do vaso e
entender que o Deus do vaso, de verdade, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus que livra. E no meio daquilo que eu estava anunciando, que Ele é poderoso e grande, que Ele é grande e poderoso, e eu dizia que Ele é grande, alguém que veio à frente, no meio de uma multidão de pessoas que estava ali, não era evangélica, ela começou a sentir algo diferente desse Deus grande operando no ambiente da igreja, e ela não suportou aquilo que estava instalado como enfermidade e como mal no corpo dela, saiu pela boca na frente da igreja. Eu me lembro que quando eu parei de pregar, ela correu ao meu encontro e me deu um abraço e disse: você estava pregando. E eu simplesmente olhando para a imagem, eu não via que vinha alguma coisa daí, mas eu comecei a olhar além do vaso, e eu comecei a perceber que o Deus que o Senhor estava anunciando, Ele estava me sacudindo dentro de mim, de uma forma tão grande, que eu não resisti à palavra desse Deus, à autoridade desse Deus, e me deu um choque com o poder dele, que eu vomitei toda a enfermidade. Ela disse: esse dia vai ficar marcado na minha vida. Por quê? Porque não tem a ver com pregadores, tem a ver com o Deus que nós oramos e adoramos. O que eu estou querendo anunciar a você hoje é que esse Deus ainda livra, Ele ainda livra. Se eu fosse você, eu glorificava Ele bem alto aqui, porque Ele é um Deus que ainda livra. Ele livra das cargas. Tem gente que chegou aqui arrasada, quebrada, cansada, e agradeceu tanto a Deus pelo dia de descanso de hoje, mas a alma está se arrastando. Ele vai te livrar dessas cargas. Tem gente aqui que chegou debaixo de um jugo violento, sim, numa luta com algo que está acontecendo no seu corpo, mas eu vim lhe avisar que esse Deus é um Deus que livra das enfermidades. Ele livra das enfermidades. Mateus, no capítulo 4, verso de número 23, diz que Jesus, ele percorria pelas regiões da Galileia e traziam a ele lunáticos, paralíticos, cegos, e diz a Bíblia assim: e ele curava e libertava a todos. Escute, o poder deste Deus não mudou. Daniel disse no capítulo 2, verso 21 e 22, ele é o que revela o profundo e o escondido, remove reis, estabelece reis. Ele é o que tem o poder para mudar os tempos e as estações. Ele não mudou, ele é o mesmo. Malaquias diz no capítulo 3: eu sou o Senhor e não mudo. Eu vim avisar esta igreja: vai haver uma obra de transformação, de realidade de vidas aqui tão grande a partir de hoje, que Deus vai começar a mostrar dentro da tua casa que Ele ainda sara, que Ele ainda liberta, que Ele ainda quebra os jugos que estão estabelecidos. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos agora. Pode soltar o teclado aí agora. Erga as duas mãos, levante as duas mãos bem alto, porque eu vim lhe avisar que este Deus ainda sara, este Deus ainda cura, este Deus ainda liberta, este Deus ainda resgata, este Deus ainda restaura, esse Deus ainda livra, 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 livra. Você crê no que eu estou lhe dizendo? Então abre a boca agora, por alguns minutos. Não pare de adorar o nome dele, porque ele ainda livra, ele ainda livra, ele ainda livra, ele ainda livra, ele ainda
Jesus entra num dia de sábado e eu vou lhe perguntar: quanto tempo você acha que Jesus precisou para libertar aquela mulher? Eu vou dizer a você que ele disse apenas essas palavras. Ele disse assim: mulher, estás livre, você livre. Dependendo da sua tradição, está dito assim: mulher, ser livre da tua enfermidade. Ele diz assim: mulher, ser livre da tua enfermidade. Eu vou continuar. Ele diz: mulher, ser livre da tua enfermidade. Eu vou dizer de novo: mulher, ser livre da tua enfermidade. Mais uma vez ele diz: mulher, 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 mulher. Meu Deus, está descendo um mistério aqui. Eu estou sentindo vontade de correr aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Mulher, ser livre da perturbação da mente nesta noite. Mulher, ser livre da crise, da depressão, da agonia, da angústia. Abre a boca, mulher. Mulher, ser livre de tudo que está oprimindo, cansando, desgastando, abatendo. Mulher, ser livre, ser livre, ser livre. Feche os seus olhos que eu estou ministrando sobre a sua vida, debaixo da autoridade de Jesus de Nazaré, esta noite aqui. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, porque eu estou ouvindo a voz dele dizendo: ser livre, ser livre, ser livre, ser livre. Quem está percebendo que ele está falando com a gente aqui? Abra a boca. Ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre. Eu vou continuar, eu vou continuar. Ser livre agora, ser livre neste exato momento. Abra a tua boca, dá o teu grito esta noite, porque o que te segurou, amarrada, impedida, em angústia, deprimida, sem vontade de viver, até querendo se matar, está caindo por terra agora. Jesus, eu estou vindo no jejum e na oração. Eu peço-te agora, aonde há um coração aberto, uma alma rendida, vai agora, gritando no ouvido do coração agora, e vai dizendo: ser livre, 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 ser livre agora, ser livre agora, ser livre agora, ser livre agora. Estou sentindo ele confirmando a minha alma. Acabou de entrar uma nuvem de glória neste ambiente. Quem estiver ligado vai receber um renovo muito grande dentro de 2 minutos acaba. Eu vou esperar você abrir a boca. 18 anos Satanás oprimindo. 18 anos maltratando a casa. 18 anos maltratando a família. 18 anos maltratando a história. Jesus chega e eu vou lhe dizer com essas palavras: o tempo que eu gasto para dizer isso, Jesus fez muito mais rápido na vida dela. Eu estou dizendo, o tempo que eu uso para pronunciar esta expressão, Jesus foi muito mais rápido. Mulher, ser livre. Vê se você consegue contar quantos segundos. 18 anos, não levanta a cabeça. 18 anos, eu ando sem moral. 18 anos, sem respeito de ninguém. 18 anos, sem consideração. 18 anos, sem admiração. 18 anos, sem um abraço de ninguém. Jesus chega em alguns segundos de Satanás. Você gastou muito tempo para arrumar a bagagem pesada nas costas dela, mas eu em alguns segundos já vim me avisar: vou desfazer. Vou desfazer. E ele está usando aqui apenas alguns segundos para colocar alguém com a alma livre nesta noite aqui. Aqueles que estiverem dispostos a abrirem a boca para glorificar a Deus aqui, muito mais rápido.
você vê o céu pelo lado de Deus. Quem o diabo pensa que é? Para afrontar e dizer que vai destruir, que vai acabar, que vai matar. Eu ouvi o grito no mundo espiritual e eu digo: eu sou o Senhor. Desço neste lugar para te dizer que tu não precisas temer a nada. Eu toco no teu sangue, eu toco nos teus ossos, e enquanto esta igreja glorifica o meu nome, eu faço uma grande obra da tua história. Alcanço a ti, a quem tu amas, porque eu te digo: a guerra não é tua, minha. Eu desço para livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou sentindo a presença dele neste lugar. Fique de pé comigo, por favor. Cadê aqueles pentecostais que gostam de dar glória a Deus neste lugar? Receba esta palavra profética. Ele vai parar o que está querendo te parar. Eu vou dizer de novo: Jesus, o Verbo encarnado, o Deus vivo, o ressuscitado, aquele que disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele vai parar o que está querendo te parar. Tua casa não vai ficar debaixo de opressão. Eu vou profetizar de novo: tua casa não ficará debaixo de opressão. Eu vou falar novamente para você adorar a Deus gostoso aqui. Tua casa não vai ficar debaixo de opressão.